Boa tarde, Poveda, Baronil Rádio Difusora. O Vila deve ter aí a volta de alguns titulares, até o quanto isso é importante para você que vive de gols. E gostaria que você falasse também desse adversário de amanhã, o Novo Horizontino. Boa tarde. Primeiramente, é sempre bom você contar com todo o elenco, né? A gente sofreu nos últimos jogos de alguns desfalques de jogadores que estavam jogando, né? Mas como o Sr. Rafael sempre deixa claro, né? É um grupo e a gente precisa de todo mundo bem realmente para essas horas, né? Quando você precisa de jogadores que às vezes não estão atuando a todo momento, igual a gente precisou no jogo do Atlético Paranaense, né? O Mitkov teve que entrar ali com 5, 10 minutos e deu muito bem conta do recado no jogo. O Dodô também, que era um jogador que teve momentos que foi pouco utilizado, mas quando foi requisitado nos ajudou bastante, né? Então a gente precisa estar todo mundo bem para quando tiver essas oportunidades a gente ter um grupo forte, um time forte para conseguir o resultado. E o próximo jogo a gente sabe que o Novo Horizontino é uma equipe que vai brigar com a gente ali até o final do processo. É uma equipe que ano passado chegou muito perto, bateu na trave ali, né, no último jogo. Então são esses tipos de jogos que credenciam o nosso objetivo no campeonato, né, que é o acesso. A gente deixa isso bem claro. Então vai ser com certeza um jogo muito difícil. A gente tem que estar preparado porque é uma equipe que vai nos exigir bastante da gente. A gente espera o apoio do nosso torcedor e sair vitorioso, mas vai ser com certeza uma partida muito difícil. Oi, Poveda, tudo bem? Eu sou a Marina, da Fenomenal Esportes. E assim, você hoje é artilheiro do Vila Nova, com 3 gols. E a gente tem visto que nos últimos jogos, na hora da tomada de decisão, você tem preferido muito mais ali fazer um papel de pivô, uma escora e dominar a bola para que outra pessoa venha marcar, do que de fato tomar a decisão e ir até, né, a finalização e tentar marcar. Isso é uma opção sua nesse momento ou é algo que vem sido direcionado para você? Como é que tem sido esse processo? Então, eu sou um cara que penso sempre nos objetivos do grupo, primeiramente dos pessoais, né? Então, é claro que eu vejo como a minha principal característica a questão da finalização e sempre que eu tiver oportunidade eu vou optar pela finalização, né? Mas também eu não posso ser fominha, né? E deixar de passar uma bola, às vezes, para um companheiro que está melhor posicionado que eu. Então, essa questão do pivô, eu acho que ela é muito mais pela situação da ocasião ali, né? Porque se eu tivesse a oportunidade de chutar, com certeza eu tentaria o chute. Mas é uma característica que eu melhorei bastante do campeonato estadual para cá. Creio que eu estou conseguindo ajudar de uma maneira diferente. E uma coisa que o Lacerda cobrava muito para mim, essa questão de segurar um pouco a bola ali, até para o time conseguir sair de trás e também conseguir em certos momentos dar alguma assistência, né, como foi no clássico. Então eu me vejo um jogador muito mais completo, né, do que 2022, que foi o meu melhor ano, e eu sempre falo isso. 2022 talvez eu era um pouco cru ainda, né, esse termo da palavra. Foi um ano que eu fiz muitos gols, mas talvez nos outros quesitos eu poderia ter ajudado muito mais, né. E aquele ano a gente acabou ficando em 5º colocado, né, 4 pontos do G4, e quem sabe se o Poveda de hoje tivesse naquele Sampaio, teria ajudado de alguma outra forma, até a questão dos objetivos principais da temporada, que acabou se tornando, né, porque a gente tinha um investimento muito baixo e sempre foi a permanência, mas chegou uma hora que era o acesso. Então, mais a ocasião mesmo da partida ali que faz eu preferir ou não em fazer uma parede ou finalizar pro gol. Boa tarde, Poveda. Gustavo, da Rádio Bandeirantes. O Vila vai entrar em campo pela 3ª vez em 8 dias. E nos últimos jogos, alguns jogadores do considerado time titular vêm sentindo, né, problemas de lesão ou algum desgaste, uma carga excessiva de trabalho. E eu queria saber de você, falando por você, como é que está sendo nesses últimos dias ter que entrar muito tempo em campo e, aliado à conquista de pontos, também ter que suportar o desgaste físico que vem sendo, ter que conciliar aquela partida da Copa do Brasil agora com o Brasileiro da Série B. Cara, realmente são jogos muito com um período curto de tempo entre eles, né? Às vezes até com viagem. Então você acaba tendo certas situações que você não chega 100%, né, pro jogo. Mas isso é uma questão que a gente tenta
minimizar todos os riscos possíveis, né? Eu, graças a Deus, estive à disposição em todas as partidas do Vila no ano, né? Talvez ali na Copa Verde, por opção, né, de um time alternativo que eu acabei não indo, mas de todas as outras partidas também eu estava disponível. Mas a gente, por exemplo, está treinando muito pouco, né, mais esse tempo de recover, porque a gente precisa realmente estar nas melhores condições, porque dentro da partida ela te exige muito e você não tem como dosar no meio do jogo. Então, às vezes acaba tendo até percas, né, ou opções de trocas dentro da equipe para tentar manter esse 100% de condições para partidas, né? Claro que um jogo ou outro você vai estar mais cansado. A gente teve uma viagem lá para Belém e na volta teve um atraso de voo, foi um pouco complicado e a gente já 2 dias depois estava em campo contra uma grande equipe que era o Atlético Paranaense. Então a gente tem que, junto com o pessoal da fisiologia, né, com o Junão, com o Lopes também ali, com o Tio Dani, para minimizar esses riscos e chegar na melhor maneira possível, porque no jogo não tem dosagem, não pôr o pé, porque a gente precisa sempre estar no nosso melhor. Boa tarde, Poveda. Igor Santiago, da Band News Goiânia. Poveda, eu não me lembro em qual foi a entrevista que você falou que gostaria de jogar no futebol de antigamente, porque era mais simples para o centroavante. Hoje você é um jogador que participa muito mais do jogo, sai muito da área para construir, ajudar a construir a jogada com o time. Eu queria te perguntar, você acha que a bola está chegando pouco em situação de finalização, aquela finalização clara para gol? Você acha que está faltando mesmo esse último passe, esse passe refinado para você só matar ela lá dentro? Ou você acha que essa característica mesmo é do time? O próprio Lacerda tem participação nessa questão da montagem, de você ser um atacante mais voluntarioso? E de qual modo você prefere mesmo jogar? Sendo um jogador mais fixo ou não importa, o importante mesmo é estar dentro de campo? Boa tarde. Boa tarde. Então, essa minha fala ela é mais no quesito de que antigamente o centroavante ele tinha um único papel, né, que era empurrar a bola para dentro do gol. Então ele não tinha outras funções. Hoje o futebol ele é muito disputado, ele é muito. Você pode ver ontem assistindo o jogo do Flamengo, né, contra a pior equipe da Libertadores, e quanto que foi sofrido pro Flamengo conseguir fazer um gol. Hoje eu brinco, né, não tem mais bobo no futebol. O futebol ele é muito estudado. Hoje todo mundo sabe o que os adversários vão fazer, como é que pressão, tudo relacionado à partida. Então foi mais ou menos nesse quesito. Na questão da bola tá chegando, cara, eu não penso desse jeito. Eu tento sempre focar na bola que chega para eu ter a melhor decisão possível. Eu seria aqui hipócrita se eu falasse que a bola não tá chegando, porque ela tá chegando sim, né? Eu tenho 3 gols na competição, poderia ter mais. Então acho que a responsabilidade dos meus companheiros vão até certo ponto e depois entra a minha, né? Então essa questão do Lacerda, é claro que a gente queria não tomar gol e ganhar todos os jogos de 3 gols de diferença, né? Então mas você precisa ter um equilíbrio. O futebol, como eu disse, ele está muito competitivo, ele está muito igual. Às vezes você sai para jogar contra o último colocado e você não faz uma boa partida. A gente sofreu muito isso no estadual, né? A gente perdeu para um time rebaixado, né, na competição. Então é mais ou menos isso que eu penso. A questão do Poveda em si, ele sempre pensa em ajudar da melhor maneira possível. O professor pedir para eu trocar de função, fazer qualquer outra função, eu sempre vou prezar pelo bem da equipe e pelo nosso objetivo final, que é o acesso. Humberto Castro, PUC TV. Ô Poveda, o Vila jogou desfalcado, jogadores importantes contra o Cuiabá, e não conseguiu o resultado, não conseguiu render, né? E aí a janela vai abrir, só que a diretoria já vem dizendo aí que está satisfeita com o elenco, contratações pontuais aí para completar. Você acha que o Vila está no caminho certo com o elenco que tem, ou você, pensando no acesso, pensando em que tem vários times aí colados no Vila, querendo esse G4, o time iria precisar de muitos reforços? Boa tarde. Essa parte realmente a gente acaba deixando para a diretoria, para o nosso treinador. A Série B é uma competição muito longa e muito difícil, então você precisa ter um elenco preparado. A gente tá passando por isso, né, de ter desfalques dentro da competição, e um time que vai brigar até o final, ele precisa ter esse elenco muito qualificado, né? A gente tem um grande elenco, são jogadores que jogariam em qualquer das equipes da competição, isso eu posso te garantir, e é sempre bem-vindo um reforço, né? Então eu deixo isso. A realidade é que a gente acaba nem pensando muito nessa questão. A gente acompanha uma coisa ou outra, né? A gente tem
o próprio André que chegou agora, né, que vai nos ajudar bastante, pode estrear, se eu não me engano, contra o Criciúma já. Então é muito importante a gente ter essas peças quando solicitado, né, estarem, como eu disse, no mesmo nível dos jogadores que às vezes estão fora por lesão ou que algum desgaste não vai conseguir ajudar a gente naquela partida. Então é sempre bom você ter um elenco, porque é uma competição muito longa, muito difícil. Poveda, boa tarde. O Vila é o único time, né, aí com 100% dentro de casa, mas os últimos resultados fora não vieram, né? Isso acaba aumentando a pressão ali para um jogo dentro de casa, né? Porque tem um revés em casa e já começa aquela desconfiança, já soma com o jogo anterior. Então, assim, vocês entram um pouco pressionados aí para manter esse 100% em casa? Cara, a gente entra pressionado todo jogo, né? A gente veste uma grande camisa, uma equipe que vai brigar pelo acesso, né? Então, dentro de casa ou fora de casa, a gente sempre entra pressionado. A gente sabe que o torcedor foi um pouco maltratado nos últimos anos, posso dizer assim, né? E nos últimos 2 anos chegou no final com condições de acesso, e talvez a principal causa do não acesso para a primeira divisão tenha sido os jogos fora, né? Então a gente sabe dessa cobrança, sabe que o torcedor o que o torcedor já pensa, a gente também tem essa autocrítica, mas a principal lei que a gente tem dentro do nosso elenco é fazer o nosso papel em casa, né? Que é perto do nosso torcedor. A gente sabe da força deles, né? Do tanto que eles podem nos ajudar. Já tivemos vários exemplos durante o ano aí, né? Do tanto que o torcedor nos ajudou. Então a gente precisa ser uma equipe muito forte dentro de casa, né? Tentar manter sempre esse 100% dentro de casa, e fora a gente conseguir alguns pontos, né? Já conseguimos a primeira vitória, que se eu não me engano no ano passado consegui só depois da 10ª rodada, não lembro qual que foi. Mas então a gente sabe que quando perde não está tudo errado, como também ganha não está tudo certo. A gente tem que tirar o jogo do Cuiabá, que foi um jogo abaixo da nossa equipe. A gente tem essa autocrítica, ver o que a gente deixou de fazer, né, e melhorar, porque amanhã, né, sexta-feira, a gente tem um grande jogo contra uma grande equipe, que é o Novo Horizontino. Boa tarde, professor. Boa tarde. Baronil, Rádio Difusora Goiânia. Gostaria que você falasse desse adversário de amanhã, o Novo Horizontino, das peças também que você ganha aí como reforço para essa partida. E, logicamente, outro detalhe curioso é que muitas das vezes as pessoas não veem que você vem alternando o time, né, por lesões, principalmente no departamento médico. O Vila joga bem em casa e fora não. Então muitos questionam, né, por que o Vila não tem a mesma desenvoltura que tem em casa, fora de casa? Bom, vamos por partes, né, Baronil? Boa tarde. Tem problema. Não, mas não tem problema. A primeira é do Novo Horizontino, né? Uma grande equipe, com um grande treinador, Humberto, meu amigo, jogamos juntos, né? Conheço bem o Humberto. Fomos companheiros de time no Caxias, lá em 2012. Tivemos uma passagem muito legal, fomos vice-campeão gaúcho como atletas, então temos uma amizade até hoje, né? E tenho certeza que vai fazer um grande trabalho no Novo Horizontino, mas espero que contra o Vila ele não tenha sucesso. A equipe do Novo Horizontino é uma equipe tradicional, que nos últimos anos aí vem brigando pelo acesso. No último ano escapou por um detalhe, o acesso para a Série A. Esse ano o investimento aumentou, né? Conseguiram trazer jogadores como o exemplo do Friso, jogador de Série A de Campeonato Brasileiro, assim como outros, né? Assim como o Vila também tem jogador de Série A, mas o Friso sim, um jogador que estava cogitado em diversos clubes da Série A e acabou acertando com o Novo Horizontino. Uma equipe intensa, uma equipe... Não sei como o Humberto vai vir, porque o Novo Horizontino tinha uma forma de jogar até a chegada dele, e nos primeiros jogos o Humberto utilizou a linha de 5 com 3 zagueiros, e nas últimas partidas não, né? Até porque ele também teve alguns desfalques, tanto no setor defensivo quanto no setor ofensivo. Então o jogo de amanhã é extremamente difícil pela qualidade do adversário, pela intensidade que eles colocam quando eles estão sem a bola, e pela qualidade individual dos atletas. Então por isso que amanhã nós vamos ter que ter muita atenção, vamos ter que fazer mais uma vez um grande jogo dentro da nossa casa, contar muito com o apoio do nosso torcedor, porque ele faz a diferença dentro do OB, e a gente espera fazer um grande jogo. Sobre meus desfalques, cara, eu não gosto de lamentar, Baronil, dos desfalques, já falei isso diversas vezes, e sim exaltar os atletas que estão retornando. Eu não tenho a confirmação de quem vai conseguir voltar para esse jogo. Nós temos que lembrar que o Labandeira, ele está
Ele já retornou aos treinos, mas ele está... A gente fez as contas ali. Há 29 dias, não tenho exato, está em torno de 29 dias sem jogar. O Jean Mota há 34 ou 35 dias da lesão. E o Igor Henrique parece que é o que está menos. 13 dias, né? Então, assim, o Thiago também incógnita, né? Porque não jogou o último jogo. Eles voltaram a treinar, mas é um jogo de tanta intensidade, assim, tu colocar 4 atletas que pode ser que eles entrem, pode ser que sim, mas eu vou ter o treinamento agora, porque os 2 primeiros treinos da semana a gente teve que fazer muito questão de recovery para os atletas que jogaram em Cuiabá. Teve a viagem, teve o desgaste da partida, da sequência de jogos, e não estou aqui reclamando. Não estou, porque graças a Deus estamos empregados, se temos jogos em sequência é porque estamos, né, trabalhando. Mas na semana que vem sim a gente vai ter tempo para treinar, porque daí a janela até o jogo contra o Criciúma ela é maior. Então a gente espera que possa contar com todos os atletas, mas a definição de time ela vai sair agora nesse treinamento da tarde. Sobre essa questão, eu concordo, não estou aqui para... Se eu fosse dizer que tu está errado, Baronil, eu estaria mentindo. A nossa equipe joga muito bem dentro de casa. O Vila é o melhor mandante, né? 100%. Melhor mandante, 100%. Fora de casa, o que tem de alento num comparativo com algumas equipes, e o próprio Vila do ano passado, é que venceu rápido fora de casa, e isso é importante, a gente venceu aquela partida do Atlético. Só que o futebol ele é tão dinâmico, Baronil, e te exige que tu vença sempre o próximo jogo, que eu me dei ao luxo de não me preocupar com isso essa semana. Mas é um assunto que, passado o jogo do Novo Horizontino, tu pode ter certeza que vai ser nessa sala aqui que a gente vai ter uma conversa com o grupo. E isso não é um problema só do Vila. É um problema de vários clubes, né? O porquê. Esses dias eu fui não cobrado, perguntado por um vizinho do prédio onde eu moro, dentro do elevador, né? E eu conversei com o cara, porque ele é torcedor, e eu não vejo problema algum, né, de trocar esse tipo de informação. É difícil explicar. Por que é difícil explicar, Baronil? Se eu jogasse de uma forma no Oba e pedisse, e não é o Lacerda, tá? Porque eu já fui atleta e também tive casos de treinadores iguais, que trabalham um trabalho parecido com a minha metodologia. Se a gente pedisse para fazer diferente fora de casa, aí beleza. Mas não. A gente pede para pressionar alto, a gente pede para ter volume ofensivo, a gente pede para ficar no campo ofensivo. Só que são coisas que às vezes não é nem que o jogador não quer fazer, porque o grupo é muito comprometido. São circunstâncias do jogo, só que não dá para continuar assim. Mas assim, eu estou te respondendo, mas até se algum outro colega já ia perguntar, eu já estou antecipando. Como a gente não tem tempo de ficar pensando, a gente tem que pensar isso único e exclusivamente no Novo Horizontino, eu ainda não tive essa conversa com o grupo. Primeiro a gente vai fazer esse jogo contra o Novo Horizontino, que é de extrema importância. Passado esse jogo, nós vamos sentar com os atletas, eu quero saber também deles, né? Porque assim, se a gente não conseguir, com essa equipe considerada titular, né, ter melhor desempenho fora de casa, a gente vai começar a montar estratégia, pensando no adversário, daqui a pouco jogar de uma forma mais reativa, dando exemplos, né? Daqui a pouco jogar com uma linha de 5, daqui a pouco jogar com uma trinca de volantes que eu não usei aqui ainda, daqui a pouco jogar com 2-9, sabe? A gente vai ter que buscar alternativas, porque o Vila, eu já deixei bem claro, para a gente conseguir o nosso sucesso, a gente vai ter que buscar ponto fora de casa, como a gente já buscou. A gente já buscou uma vitória importante contra o Atlético e um ponto fora no clássico contra o Goiás. Mas isso é um assunto que a gente vai tratar com o grupo passado o jogo do Novo Horizontino. Respondi as 3, né? Boa tarde, Lacerda, tudo bom? Eu sou a Marina, da Fenomenal. E aí eu queria conversar contigo, assim, a gente está no começo da competição ainda, mas já é observado que o Vila Nova tem tido uma dificuldade grande em buscar placares. Aconteceu uma vez no clássico contra o Goiás, e isso mostra que a equipe está com baixo poder de reação. É muito difícil o Vila tomar um gol e conseguir buscar aquilo e conseguir virar o jogo. Não, mas contra o Goiás nós viramos. Então, aconteceu no jogo contra o Goiás. Mas nos outros momentos em que o Vila esteve atrás, o Vila demonstrou ali uma queda grande de rendimento ao longo do jogo e uma dificuldade grande em buscar esse placar. Isso é algo que está no seu radar, é algo que te incomoda, que você tem olhado e como você tem buscado fazer para melhorar? E não só tá, que isso também foi falado com o grupo já. E o que me incomoda, muitas vezes, às vezes, um comparativo, às vezes é melhor tu, não que é ruim perder, né? Mas às vezes tem time que empata, às vezes tu perde um jogo e tu ganhar, porque um dos critérios para
classificação é o número de vitórias. Até a rodada passada ou a outra, nós estávamos na terceira colocação por causa do número de vitórias. Assim como é o saldo de gols. E lá no jogo contra o Cuiabá, até foi na véspera do jogo que eu conversei sobre esse tema com os atletas, que me incomodou a nossa postura contra o Remo. Nós perdendo de 1-0, a gente começou a atacar os dois laterais ao mesmo tempo, volante ao mesmo tempo, e ficando totalmente exposto. Então, assim, porque eu não estou dizendo que é para a gente perder só de 1-0, não é perder de 1-0, não. É para te tentar buscar um empate de uma forma organizada, não desorganizado, como a gente foi contra o Remo, e não desorganizado como foi contra o Cruzeiro. Porque eu disse, apesar que eu sei que a maioria, né, das pessoas achou que a gente fez uma boa partida contra o Cruzeiro, me incomodou demais. A gente foi elogiado por uma coisa e tomou 3-0. Né? Então, assim, não merecia ter tomado 3 por essa questão de desorganização. Então, esse ponto, ele já foi abordado com os atletas, nós estamos trabalhando isso em conversa e isso também em forma de treinamento. A gente planeja, às vezes, treinos simulando uma questão do jogo. O time considerado reserva está perdendo de 1-0. Como que nós vamos comportar no treino? A gente faz isso. Uma coisa que eu levantei é que a Série B, e aí, assim, claro que é o trabalho de vocês e o meu responder sobre o Vila. Mas isso é uma coisa que acontece com praticamente todo mundo. Ano passado, no Amazonas, eu vou abrir um parênteses, o presidente do Amazonas sempre me cobrava. Quando sai perdendo, não empata, não vira. E era verdade. Aí eu só consegui uma vez, dentro de casa, contra o Avaí. Saí perdendo de 1-0, eu consegui virar para 2-1. Isso foi fazer um levantamento de todos os clubes. É uma competição que ela... Eu sei que o que eu vou falar, as pessoas podem não concordar. Ela preza pelo sistema defensivo. Vocês podem me cobrar lá no final. Os 4 que subirem vão ser as melhores defesas. Então, assim, claro que tem que ter o volume ofensivo, claro que tem que fazer gol, mas os times que vão subir, olha, eu posso estar muito enganado, vão ser os times que vão menos tomar gol. Então, por isso que sim, um ponto que a gente trabalha, já conversou com os atletas e vai cada vez mais tentar mostrar para eles isso, que o nosso poder de reação, quando a gente está perdendo o jogo, não pode cair por água abaixo. Boa tarde, Lacerda, Gustavo da Rádio Bandeirantes. Tu atravessou nos últimos dias aí um período no qual você perdeu alguns titulares, e aí, olhando para o meio de campo do Vila ali, a gente tínhamos ali um trio que há pouco tempo estavam no banco de reservas. E se aproximando agora da janela de transferências e sabendo que a Série B é um campeonato de regularidade, queria saber de você, quando você olha para o seu banco, para o seu elenco, sem desmerecer os rapazes, o que você pensa assim, em relação a futuro? Você acredita que com a rapaziada que hoje está, dá para levar o Vila até o objetivo, ou o Vila vai ter que ir ao mercado e contratar na próxima janela de julho, que essa de 10 dias é muito pouco tempo? Na de julho. Na de julho. Assim, eu confio muito no grupo. Só que eu sempre falo uma coisa, o grupo ele nunca está fechado. Isso aí, às vezes os dirigentes vêm, o treinador vem e fala que o grupo está fechado e isso não existe. Porque sempre vai aparecer alguma situação. Eu confio muito no grupo que eu tenho e quando eu digo isso é em função da contratação do André Luiz. Diversas vezes a gente senta ali, principalmente com o presidente, e a gente sempre fala do quão qualificado é o nosso elenco. E tu sabe por que eu acho o nosso elenco muito qualificado? Porque tu acabou de falar que nos últimos jogos jogou o trio de reservas, né? Que é considerado, né? Que não vinha jogando. E o Mitkov e o Dodô foram muito elogiados, principalmente no jogo contra o Atlético Paranaense. Aí, no meu pré-jogo, eu fui questionado se eles seriam mantidos na equipe, né? E questionado de uma forma legal. Então, o que eu vejo com isso? Que o elenco é qualificado. Só que quando que a gente começa a perceber que o elenco, aqui, talvez vocês também percebam, a torcida, é quando a gente tem um número alto de lesões. Né? Porque é ruim tu ter, vamos dar um exemplo assim, a gente tem ali no meio campo para disputar a posição, Mitkov, Arilson, Igor Henrique e Giamota. Vamos dar exemplo desses 4 aí. E aí se tu tem 2 machucados, aí tá jogando 2, não estou dizendo que não tenha mesmo nível de competitividade, mas ela cai um pouco. Então, assim, quando a gente tem o elenco todo à disposição, eu acho que o elenco do Vila tem sim elenco para chegar e para brigar pelo seu objetivo até o final do Campeonato Brasileiro. Certo? Mas, assim, a gente precisa ter todo o elenco à disposição. Nesses últimos dias foi ruim porque a gente... E não estou dizendo que eles fizeram falta exclusivamente para iniciar como titular. Fizeram falta para estar no jogo. Para me ter trocas, né, do mesmo nível, para a gente ter trocas que não mude o patamar da nossa equipe. Agora, assim, não pedi nenhum jogador. Não pedi nem para o Larcon, nem para o presidente. Estou satisfeito com o nosso elenco, mas sei que nós temos um departamento que está sempre atento ao mercado. Assim como chegou o André Luiz nessa janela, onde não era esperado,
E aí foi acho que uma grande sacada do clube, porque na minha opinião o André é um jogador de Série A de brasileiro e de clubes do nível alto da Série B, e o Vila conseguiu ser rápido e trazer esse atleta. Você pode ter certeza que o Vila está de olho no mercado e quem sabe nessa segunda janela possa, né, chegar algum atleta, mas da minha parte assim eu não pedi nenhum, porque eu estou bem satisfeito com o que eu tenho nas mãos. Humberto Castro, PUC TV. Satisfação, hein, professor? Satisfação é minha, Humberto. Eu quero até seguir nesse assunto de elenco, porque recentemente saíram alguns jogadores, né? Paulinho, o Eric Davis, o outro é o Lucas Senna. Esse processo é natural, até porque esses jogadores não estavam, né, jogando. Humberto, assim, essa parte ruim de ser treinador, né? Até o pessoal brinca comigo que eu me considero que eu sou um treinador ainda novo, né, dentro da profissão, né, 6 anos, que depois, quando eu tiver depois dos 10, o cara não se preocupa mais com isso, mas eu ainda sou um cara que me preocupo, porque eu passei como isso, como atleta, né, muito ruim de sair. Eu fui mandado embora também de clubes quando eu fui atleta, e é muito ruim. Né, e a gente não se sente confortável porque o atleta vem para a cidade, traz família, filho em escola, mas o futebol ele é muito dinâmico, cara, e às vezes tu tem que aproveitar as oportunidades. O caso do Eric, eu tive a oportunidade de treinar muito pouco com o Eric, né? Muito pouco, ele passou um processo ali de departamento médico, voltava, treinava 1, 2 semanas, sentia, agora foi o momento que ele mais estava treinando com nós. O Lucas Senna, a concorrência também é difícil pro Lucas, né? O Elias é um atleta que vem desde o ano passado num momento muito bom. O Inocêncio, quando teve as oportunidades, também aproveitou. Então, o Senna ele era uma terceira opção, mas é um menino que sempre trabalhou muito forte. Não temos nada assim a reclamar. Sempre foi muito profissional. Recebeu uma oportunidade, se eu não me engano, ele foi para o Japão. Né? Então, assim, bom para a carreira dele. A situação do Paulinho eu vejo de uma forma diferente. O que acontece? Às vezes, o atleta ele está num clube, que nem o Vila, porque, Humberto, eu vou te falar, você já viu a estrutura, né? A estrutura ela é muito boa. A cidade, muito boa. O clube paga em dia. Os bichos são bons. Né? Então, assim, às vezes o jogador não quer sair. Sabe? Tem jogador que se acomoda. Vou ficar aqui. Daqui a pouco troca treinador, né? Porque rotatividade, tomara que o Vila não troque, mas isso acontece muito. Vem o treinador, começa a jogar. E eu não tive nenhuma conversa com o Paulinho, sabe? O Paulinho teve algumas oportunidades com nós, mas eu vejo que o Paulinho é um cara que, de repente, ele não tem certeza. Ele fez a escolha certa. Por quê? Porque ele viu que ele não estava tendo tanta oportunidade, não se acomodou. E não estou dizendo que isso acontece no Vila, tá? Mas às vezes o jogador se acomoda. O Paulinho não, ele não se acomodou e não, vou voltar pro Anápolis, num clube onde ele conhece, uma competição boa de Série C, e às vezes tu dá um passo para trás, ano que vem, quem sabe, ele dá 2 para frente. E o Paulinho é um cara extremamente profissional, eu já conheço o Paulinho lá do Rio Grande do Sul, talvez ele tá dando, não vou dizer que jogar no Anápolis é um passo para trás, eu estou falando em termos de divisão. Né? Ele está saindo da B, indo para uma C, e eu fiquei sabendo na semana passada que tinha um time da Série B interessado no Paulinho, mas como ele já tinha acertado o retorno, eu acho que ele teve que voltar para o Anápolis, mas quem sabe no ano que vem o Paulinho não esteja aí jogando numa Série B ou numa Série A de Campeonato Brasileiro. Mas isso é um processo que não é fácil para nós como comissão ter que estar liberando os atletas, mas infelizmente isso aí faz parte do processo, tanto de chegada quanto de saída. Boa tarde, professor. Boa tarde, Rafael. O Lacerda, depois de uma derrota fora, né, aumenta a responsabilidade, aumenta a pressão por manter esse 100% de aproveitamento em casa. Até agora o Vila tem conseguido, né, mesmo que perde fora, vem aqui, ganha o jogo e se mantém ali nas primeiras posições. Então a importância, né, disso aí e de quem sabe, né, você até falou disso, de ter uma conversa, de somar mais pontos fora para não chegar tão pressionado em casa. Rafael, com certeza. Porque, na verdade, tu já é pressionado a todo momento. Nós como comissão, os jogadores, e quando tu vem de uma derrota, mais ainda. Então, assim, é um peso duplo, porque a gente, quando joga em casa, a gente já sofre uma pressão, vamos dizer assim, por tu sempre ser forte dentro de casa, por tu estar 100%, 4 jogos, né? 4 jogos, 4 vitórias, o time não perdeu no estadual dentro de casa. Teve agora a derrota só pro Cruzeiro, mas daí é uma outra situação. E aí vem o peso duplo, né? De ter tido a derrota fora de casa. E muitas vezes, por que eu falo que tu tem que ganhar fora de casa? Porque vai ter uma hora que dentro de casa é impossível. É impossível. São quantos jogos? 19 rodadas.
Tomara que a gente consiga, mas eu vou te dizer que é muito difícil. Aí o que acontece, Rafael? Se a gente tem um tropeço, vamos dizer, um empate dentro de casa, vindo de uma derrota, daí complica muito. Aí a tendência sempre é, se tu tá entre o terceiro e o quarto lugar, é tu sair do G4. E é uma coisa que a gente não que a gente combinou, né? Que a gente conversou. Quando tu alcança o objetivo, tu te manter no objetivo é o mais difícil. Então a gente sempre falou isso. Agora que nós chegamos no G4, nós temos que se manter nesse G4. Consolidar ali. Então, assim, o jogo de amanhã tem uma pressão muito grande por esses dois fatores. E em cima disso, né, até respondendo a primeira pergunta do Baronil, é um dos pontos que eu estou abordando muito com eles, né? A gente precisa pontuar fora de casa para o dia que acontecer um imprevisto dentro de casa, não aconteça de ter uma saída do G4. Mas assim, estou muito confiante, sei da força do nosso elenco. A gente está totalmente focado nesse jogo, né? De confirmar o nosso bom momento dentro de casa e depois sim aí começar a pensar no jogo fora de casa. Boa tarde, Lacerda. Igor Santiago, da Band News Goiânia e do Jornal Hoje. Lacerda, falando um pouco também sobre a partida contra o Cuiabá, analisando depois do jogo, porque perguntar para você após a partida, às vezes você tá de cabeça quente, não consegue ter uma análise fria do que aconteceu no jogo. Assistindo a partida, depois, com toda certeza, você viu o replay da partida, o que você pode tirar desse jogo contra o Cuiabá, que para mim foi o pior jogo do Vila nessa Série B? O Vila Nova não conseguiu ali praticamente chutar ao gol. Analisando essa partida contra o Cuiabá, o que você pode tirar para os próximos confrontos, também para esse contra o Novo Horizontino, mas principalmente para os jogos fora de casa do Vila Nova? Igor, assim, com certeza não foi a pior. Eu tenho certeza que tu achou que foi a do Curitiba, cara. A do Curitiba foi pior, cara. A do Curitiba a gente não chutou no gol dos caras. Nesse aqui a gente deu uns 2, 3 chutes de fora da área. O Dodô chutou, o Poveda chutou. Teve uma situação no segundo tempo também. É que passou uma imagem, o que eu vou dizer aqui, e eu tenho que falar do Vila, né? E até porque o Guto é um amigo que eu tenho, que eu fui atleta do Guto. Cara, o jogo foi muito feio. Vocês concordam? Com todo respeito, né? E, cara, o que mais me incomoda é que, como eu acho que tem jogador bom no Vila, e como eu acho que tem jogador bom no Cuiabá, rapaz, o time do Cuiabá tem uns caras bons de bola. Os caras aí que eu gostaria de trabalhar aí no futuro, aí, seja no Vila, seja em outro clube aí. Tem um jogador bom no Cuiabá. E o Guto, o Lacerda tá começando agora, tá? Mas o Guto também é um grande treinador e o jogo foi muito feio. Pra você ter uma ideia, antes de tomar o gol, que daí eu tô falando que eu analisei o jogo, né? A gente tava com o controle da partida. Talvez vocês não consigam ter essa... E na hora ali eu não tinha, mas olhando o jogo, nós tava com o controle da partida até tomar o gol. Eu virei, nesse jogo o Ariel tava como auxiliar, que o João tava suspenso, eu olhei, nós jogando fora de casa. Nós estávamos com uma facilidade de construir na segunda fase de construção. Eu estava fazendo uma saída de 3 com o Mitkov. Nós estávamos conseguindo dobrar toda hora Elias e Todinho pela direita. Nós estávamos conseguindo fazer o Dodô balançar para os dois lados. O nosso lado esquerdo não estava funcionando tão bem. A gente não conseguiu as conexões de Formiga e Gabriel. Eu virei para trás e ainda falei, será que o Cuiabá vai ficar nos esperando o jogo inteiro assim? Porque o jogo não é que estava fácil, o jogo estava feio, mas estava um jogo totalmente controlado, assim, um jogo que eu não via possibilidade do Cuiabá chegar no nosso gol, e eu estava sentindo que pelo lado direito, com essa construção do Mitkov, do Elias e do Todinho, nós ia conseguir progredir o jogo por aquele lado, mas daí o que acontece? Eu não gosto de falar, a gente teve uma sequência de erros individuais. A gente estava agora ali, a gente passou a manhã inteira quebrando a cabeça de alguns ajustes defensivos. Isso é bom, né? Porque o pessoal acha que, quando eu fui dar aquela entrevista lá, dizendo da organização defensiva, que alguns acharam que eu exagerei, e eu acho que eu não exagerei. Não, a gente tem muitos problemas ainda. Por isso que o momento defensivo ele é muito difícil. Porque pra frente, se tu erra na parte ofensiva, dá tempo de te organizar, e na parte defensiva não dá. E a gente cometeu 2 erros individuais. A culpa é do atleta? De maneira alguma. É minha. Eu que escalei, é o meu posicionamento, né? Só que, e é bom que é 2, né? 2. Porque se é 1, daí tu consegue... Muitas pessoas apontam o dedo, não, foram 2. E aí o 2 já vira coletivo. Então o erro acabou sendo coletivo. Então, assim, passou muito por isso, por esse erro, em questão de 30 segundos, 40 segundos, que a gente teve 2 erros. Aí sai o gol, onde estava encaixado dentro da área, faltou ali um dos nossos marcadores ter encostado ali no cara que fez o gol, e o jogo, mas a tendência do jogo seria um 0-0.
porque na minha opinião foi um jogo feio. Então assim, eu digo que a gente não foi o nosso pior jogo, foi o pior jogo no contexto geral das duas equipes, mas a nossa pior atuação foi contra o Cuiabá. E aí no segundo tempo, a gente voltou, a gente assistiu boa parte de novo do jogo hoje pela segunda vez. A gente estava bem no segundo tempo, até o Diego ser expulso. Numa casualidade, eu acho que a expulsão, vendo pelo VAR depois, câmera lenta, foi justa, mas aquilo lá foi uma encenação absurda, porque chamaram a ambulância com o jogador já normal, aí o árbitro se assustou com a ambulância, acabou expulsando o Diego e nós ficamos com um a menos, né? E aí com um a menos jogando fora de casa fica muito difícil. Fechou, gente?